Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estudar caráter ácido básico de substâncias orgânicas, que vêm a ser reações químicas que nós vamos estudar paralelamente às reações químicas ensinadas pelo professor Paulo. Inicialmente, vamos recordar rapidamente dois conceitos ácido-base. O primeiro conceito ácido-base de Arrhenius. No conceito de Arrhenius, ácidos são substâncias ou entidades moleculares ou espécies químicas que em água liberam o cátion H+. De uma forma mais moderna, podemos dizer que o ácido HCl reage com água dando H3O+, o cátion hidrônio, e o ânion Cl-. Podemos interpretar essa reação como o HCl cedendo H+ para a água, que se transforma em H3O+, produzindo Cl-. Como exemplos de bases, estamos ainda na química inorgânica, nós estudamos os hidróxidos de metais, principalmente de metais alcalinos e alcalinos terrosos, que dissociam em água, produzindo ânion H-. Mas estudamos também uma base que vai ser muito mais importante aqui na química orgânica para se fazer paralelos entre as bases da química orgânica e ela. Trata-se da amônia, do NH3. Ela, embora não tenha OH em sua estrutura, ela libera OH- em água porque ela recebe cátion, ela pega cátion H+ da água, transformando-se então no cátion amônio e no ânion hidróxido. Usando um conceito mais moderno, o conceito de Bronsted-Lowry, ácidos são substâncias que cedem o cátion H+, numa reação química, cedem um próton, enquanto que as bases são aquelas que recebem o cátion H+. Escrevendo-se um ácido genericamente como HA, na reação com água, ele é classificado como ácido de Bronsted-Lowry porque ele cede H+ à água. Já na reação inversa, é o H3O+, que cede o cátion H+, cede o próton ao ânion A-. Portanto, na reação direta, HA é o ácido, a água é base. Na reação inversa, H3O+ é ácido e o ânion é base. Vamos aplicar os conceitos ácido-base de Bronsted-Lowry para a reação de ionização da amônia. Então, a amônia pode ser classificada aqui como base, porque ela recebe cátion H+ da água, a água se comportando como ácido, portanto. E na reação inversa, é o cátion amônio que se comporta como ácido, porque ele está cedendo cátion H+ ao ânion hidróxido. E o ânion hidróxido claro é classificado como uma base. Portanto, nós temos dois ácidos e duas bases numa reação analisada do ponto de vista dessa teoria ácido-base. Quando um ácido e uma base diferem num H+, eles são chamados pares conjugados. Então, se eu coloco o cátion H+ na amônia, ela vira cátion amônio. Tira H+ do cátion amônio, volta a ser amônia, trata-se de um par conjugado. O mesmo pode-se dizer da água e do ânion hidróxido. Tira H+ da água, vira ânion hidróxido. Bota H+ no ânion hidróxido, vira água. Então é comum nos textos você ouvir coisas assim. O ânion hidróxido é a base conjugada da água, ou a água é o ácido conjugado do ânion hidróxido. Já na reação da água com fluoreto de hidrogênio, é o HF, o fluoreto de hidrogênio, o ácido fluorídrico, que vai ceder H+ à água. Portanto, nós teremos o ânion fluoreto e o cátion H3O+, hidrônio. Já na reação inversa, o cátion hidrônio cede H+ ao ânion fluoreto. Portanto, o HF age como ácido, cedendo próton, cedendo H+, e a água como base. Já na reação inversa, a base trata-se do ânion fluoreto e o ácido é o hidrônio.
Observe que na teoria de Bronsted-Lowry, uma mesma substância pode ser ácido numa reação ou base em outra reação. A água fez o papel de ácido na reação com amônia e aqui de base na reação com HF, porque o HF é um ácido mais forte que a água e a água é um ácido mais forte que a amônia. Então nós temos dois ácidos e duas bases, colocando números iguais para os pares conjugados. Nós temos HF e F- como um par conjugado, ácido-base de Bronsted-Lowry, e água e H3O+, como outro par conjugado. Então, a água trata-se de uma substância anfótera. Substância anfótera significa que ela pode ter mais de um caráter, ácido e básico. O ácido conjugado da água trata-se do H3O+, e a base conjugada da água, o ânion OH-. Mesmo o HF pode ser considerado anfótero porque, por exemplo, em ácido sulfúrico, é o ácido sulfúrico que tasca um H+ nele, e ele faz papel de base diante de um ácido mais forte como o sulfúrico. E quem são os ácidos mais importantes da química orgânica? Em primeiro lugar, nós temos os ácidos carboxílicos, que não escondem essa característica, tem ácido no nome. Um ácido carboxílico reage com água, cedendo o cátion H+ à água, produzindo H3O+. E os fenóis. Aqui o fenol mais simples, cedendo H+ para a água e também produzindo o cátion H3O+. Por exemplo, o ácido acético aqui reagindo com a água numa reação de ionização do ácido, produzindo o ânion acetato. Vale a regrinha ico com ato que você já deve ter aprendido. O ácido termina em ico, o ânion correspondente em ato. Ou ácido etanóico etanoato também. E o ácido acético, o ácido reage com base, o hidróxido de sódio, dando um sal, acetato de sódio. Na química orgânica é comum se escrever o contrário do que os próprios químicos indicam, se escrever primeiro o cátion, depois o ânion, tá? Às vezes aparece assim invertido. Se você for mais formal, escreva primeiro o cátion sódio, depois o ânion acetato. Da mesma forma, um fenol, como aqui o 3-metilfenol, e esse fenol, como um bom ácido, reage com água, produzindo o ânion, no caso 3-metilfenóxido, e H3O+, claro. E da mesma forma, ele pode reagir com uma base, dando um sal, que seria o 3-metilfenóxido de sódio, e água. Bem, e quanto às bases da química orgânica? Nós já sabemos que a água é capaz de protonar, isto é, ceder um cátion H+ à amônia, que se transforma no cátion amônio e no ânion hidróxido. E vocês não devem esquecer nunca a geometria trigonal plana da amônia e tetraédrica do cátion amônio. Pois bem, gente, as bases mais importantes da química orgânica, aquelas que vocês devem conhecer, tratam-se das aminas, de forma absolutamente análoga a uma amina, como aqui, por exemplo, a metilamina é capaz de receber um cátion H+ da água. Aqui o par de elétrons está representado em vermelho, aqui também, enquanto que os hidrogênios em branco, o nitrogênio em amarelo, acho que dá para perceber. E se a amônia se transforma em amônio, a metilamina se transforma em metilamônio, metilamônio, ou metanamônio, tem alguns nomes aí diferentes que você encontra por aí. Além do ânion hidróxido, e portanto as aminas vão ser bases no conceito de arrênios, porque em água liberam o ânion OH- e vão ser bases de Bronsted-Lowry porque recebem o cátion H+ numa reação química. Dessa forma, a metilamina, ao reagir com água, produz o cátion metilamônio. Tem outros nomes, mas esses nomes aqui não são tão importantes nesta aula, viu, gente? E o ânion hidróxido,
portanto a metilamina é uma base. A fenilamina ou anilina igualmente, como uma amina primária que ela é, vai receber o cátion H+, da água, dando o cátion fenilamônio e o ânion hidróxido. E se a água é capaz de protonar a metilamina, o HCl, que é um ácido ainda mais forte, vai fazer isso com maior intensidade, produzindo o cátion metilamônio e o ânion cloreto, ambos em meio aquoso. E se você evaporar a água, já que o meio é aquoso, você vai obter o sal, no caso o cloreto de metilamônio, né? Se for fenilamina, o cloreto de fenilamônio. Essa reação ela é extremamente importante, por exemplo, na química farmacêutica, porque muitos medicamentos são aminas, e as aminas de cadeia grande são muito pouco solúveis em água. Então você as transforma num sal, fazendo com que elas reajam com ácido, e esse sal então é bem mais solúvel em água. Muitas vezes na ciência farmacêutica, esses sais são chamados cloridratos. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.